Essa videoaula foi baseada na aula de doença venosa crônica da disciplina de patologia médico-cirúrgica do aparelho circulatório. Eu sou o monitor Anacleto Braga, da turma 31 de Medicina da Univasf. Os pontos abordados serão conceito, epidemiologia, anatomia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento. Bom, e para dar início, vamos primeiro definir o que seria a doença venosa crônica, Trata-se de anormalidades de longa duração que se manifestam como sintomas ou sinais que indicam necessidade interventiva. Lembrar que essas anormalidades podem ser refluxo, obstrução, por exemplo, ou ambos, claro, e pode acometer tanto o sistema profundo quanto o sistema superficial das veias, que a gente vai esclarecer um pouco mais na frente. E lembrar também que é mais comumente visto nos membros inferiores. Pode ocorrer nos superiores? Pode sim, mas nos inferiores é sua maioria, certo? Lembrar que a diferença entre doença venosa crônica não é necessariamente a mesma coisa de insuficiência venosa crônica. Como eu falei, a doença venosa crônica são essas lesões, essas anormalidades, essas alterações do sistema venoso, que não necessariamente vai cursar com a insuficiência deles, certo? A insuficiência já seria autoexplicativo como um estágio mais avançado desses sinais clínicos, certo? De refluxo, obstrução e etc. Eles são mais graves, obviamente, podem cursar com edema mais significativo, alterações de pele, ulceração, e que vamos também abordar um pouco mais à frente. Falar um pouco sobre a epidemiologia, vale lembrar que a patologia vascular mais prevalente na população é a doença venosa crônica, certo? Ela comete principalmente as mulheres, 50% dos casos, e os homens em 39%. Geralmente aparece bilateralmente, em 75% dos casos. Membros inferiores esquerdos e membros inferiores direito têm prevalência igual de ocorrência. É uma doença que vai aumentar a morbidade do paciente, vai levar a afastamento do trabalho e demais complicações são frequentes que a gente também vai abordar, como ulceração, ferida, infecções e etc. Só dando uma pincelada aqui sobre a anatomia do sistema venoso profundo. Trouxe aqui duas imagens, e na verdade é uma imagem só que só foi repartida no meio para ficar melhor de visualizar. O sistema venoso profundo vai advir da ilíaca externa, da veia ilíaca externa, que dela irá se repartir em veia femoral comum. A veia femoral comum vai originar a superficial e a femoral profunda. Lembrar que apesar de profunda, a profunda não é tão profunda. E é da superficial que a poplítea e as tibiais irão se originar também, certo? Já o sistema venoso superficial é composto basicamente da safena magna e da safena parva. Lembrando que a safena magna vai ter seus tributários também, a safena acessória lateral, a medial e a arqueada posterior. E também, não menos importante, a gente falar um pouco da anatomia das veias perfurantes, que são aquelas veias que ligam o sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo. É basicamente quatro veias que são de mais importância para nosso estudo. Seria a veia perfurante de Oddi, localizada na coxa, a supraarticular, logo acima da poplítea, da região poplítea, a perfurante de Boyd, localizada no joelho, e a perfurante de Cocket, localizada na perna. Falar só um pouco aqui da fisiologia do retorno venoso, de maneira bem simplista. O retorno venoso ele ocorre, como eu diria assim, por duas fontes motrizes, certo? Ou seria a vis a tergo, que seria aquela força originária do ventrículo esquerdo que vai impulsionar o sangue, a circulação arterial, até chegar nos capilares venosos, certo? E a vis a fronte, que seria a força originária logo após os capilares, certo? Essa vis a fronte vai ter algumas interferências, além do coração, obviamente. Uma delas é a esponja plantar, o coração periférico de Barrow, que seria o músculo da panturrilha, na verdade, que vai agir como uma bomba de impulsionamento do sangue venoso, certo? Tem também a relação da pressão negativa intratorácica, a aspiração cardíaca durante a diástole. Tudo isso vai favorecer e colaborar para que haja essa força de sucção do sangue no sistema venoso, certo? E é a partir do bom funcionamento ou não do sistema venoso que alguns sinais e sintomas irão aparecer. Um deles são as teleangiectasias, certo?
que são nada mais, nada menos do que capilares e arteríolas ou vênulas, né, que ficam engurgitadas, certo? Elas têm uma prevalência de 82% na população. Geralmente as veias têm menos de 2 milímetros, são assintomáticas, logo o paciente não refere dor nem nada, além da questão estética, e tem alguma relação com o estrogênio também, principalmente aquelas mulheres que fazem uso de anticoncepcional por muito tempo prolongado, elas podem vir a cursar com telangiectasias. As microvarizes também são outras decorrências do mau funcionamento do sistema venoso. Elas já são veias reticulares, tá bom? Já tem uma dilatação entre 1 e 4 milímetros, são maiores do que as telangiectasias. Elas não possuem uma elevação no plano da pele, certo? E geralmente também são assintomáticas. O que diferencia das telangiectasias é apenas o calibre e a apresentação em si, que elas são mais lineares, enquanto as telangiectasias são mais emaranhadas. As varizes, que vai ser nosso ponto de foco basicamente no tratamento, elas já são veias dilatadas acima de 4 milímetros. Elas possuem um relevo em relação ao plano da pele. Elas são sintomáticas, sim, certo? Vale lembrar que as veias elas não se esvaziam durante o exercício. São aquelas veias ali engurgitadas e permanentes na perna do paciente, tá? E a pressão venosa do tornozelo cai menos nos varicosos ao deambular. Bom, e a fisiopatologia das varizes, né? O que vai causar as varizes, na verdade? A gente tem duas vertentes de origem. Tem a classificação entre varizes primárias e varizes secundárias. As primárias é aquela insuficiência vascular, insuficiência venosa primária do sistema venoso superficial propriamente dito, certo? Geralmente isso tem causas genéticas e que eu vou abordar também um pouco mais à frente. Já as varizes secundárias são aquelas varizes decorrentes de síndromes pós-trombóticas, ou fístula arteriovenosa, ou agenesia congênita, ou lesão e trauma, certo? A gente também vai abordar um pouco mais à frente. A etiologia primária das varizes, como eu havia mencionado, é basicamente a incompetência valvular primária, ou seja, a incompetência por si só da veia, certo? Decorre do enfraquecimento da parede venosa e possui alguns fatores predisponentes para essa ocorrência. Um deles é a idade. Sabemos que quanto mais tempo, mais suscetível a lesões, a aterosclerose e tudo mais. Isso vai favorecer ao enfraquecimento das veias, certo? Questão da hereditariedade, lembrar dos fatores de Matuszek e Thenard, que são dois genes relacionados a doenças das veias. O sexo feminino, bem difundido um conhecimento bem difundido na sociedade, né, que mulheres têm mais tendência sim a ter varizes do que homens, cerca de 2 a 4 vezes mais chances de desenvolver. A obesidade, gestações repetidas e longos períodos de ortostatismo. O que isso quer dizer? Longo período acamado, sedentário e parado. Já as origens secundárias, como eu havia mencionado, a principal delas é a questão pós-trombótica, né? O paciente que passou por teve um TVP, algo do tipo, e isso pode vir a cursar, evoluir com insuficiência venosa. Basicamente, a pós-trombótica, o que vai acontecer? Vai acontecer uma hipertensão venosa pós-acidente, certo? Acidente trombótico. Como é que isso vai cursar? Vai ocorrer essa oclusão crônica, certo? Às vezes vão engurgitar, vão ficar mais edemaciadas e largas. E após a recanalização, a eventual recanalização, seja por intervenção cirúrgica ou natural, essas veias permanecerão dilatadas. E isso vai cursar com um refluxo pós a recanalização. Outra causa secundária seriam as questões pós-traumáticas, certo? Lembrar que uma lesão direta na veia vai também cursar com hipertensão venosa, né? E essa lesão pode vir a desenvolver fístulas arteriovenosas e isso pode cursar com esse engurgitamento e desenvolvimento de edemas, pela persistência da hipertensão venosa após o trauma, certo? Aqui na imagem até dá para mostrar um pouco dessa figura bem à extremidade, que as setas verdes mostram a veia e a seta rosa vai mostrar ali a região de fístula arteriovenosa, certo? E aqui abaixo tem a imagem de um paciente com insuficiência venosa em membros superiores decorrente de trauma.
Ainda há de se destacar de causa secundária as causas congênitas, né, uma delas seria a aplasia de veias profundas ou de suas válvulas, e a síndrome de Kipple-Tenaway, que nada mais é do que hemangiomas capilares cutâneos, que cursa com hipertrofia óssea de tecidos moles e varizes. Os pacientes portadores dessa doença podem vir a ter assimetria corporal, macrocefalia, gigantismo e essas manchas no corpo bem características, certo? Isso também é uma causa congênita, mas é mais específica, relacionada à insuficiência venosa. Bom, e como eu havia dito, as causas primárias, elas decorrem, na verdade, de uma soma de fatores predisponentes e agravantes, sendo que alguns desses fatores, como usar salto alto, pular corda, subir escada e dançar, que não causam varizes, certo? Isso é um mito muito propagado na sociedade, só que esses fatores não vão predispor e nem agravar o quadro do paciente. Bom, e o quadro clínico do paciente com insuficiência venosa? Vamos lá. Logo destacando que o quadro clínico é evolutivo, certo? Ele geralmente vai aparecer todos esses sintomas se não for tratado. Isso deve ser uma coisa bem destacada e conversada com o paciente, que o tratamento deve ser seguido à risca para evitar a progressão. Um dos principais sintomas, né, seria a dor postural. No caso, o paciente fica muito tempo em pé, vai sentir dor, ou cansaço, sensação de cansaço nas pernas, né? É bem característico de ser descrito no ambulatório. Tromboflebites, varicorragia ou hematomas, edema, né, principalmente causado pela hipertensão capilar e venosa. Existem várias causas do edema, como excesso na verdade, falta de albumina, né, a hipoalbuminemia, aumento da permeabilidade capilar, aumento da pressão hidráulica capilar, insuficiência cardíaca, certo? Causas linfáticas, tudo isso pode cursar com edema, mas inclusive a insuficiência venosa, certo? Alterações de pele, também que seria o estágio mais extremo que eu consideraria, né, da insuficiência venosa, que vão as telangiectasias, as varizes e as úlceras nos casos mais graves. As tromboflebites seriam literalmente tromboses do sistema venoso superficial, certo? Elas podem vir a cursar com nódulos, cordões eritematosos e são visíveis a olho nu, visíveis à inspeção do paciente, certo? Vale lembrar também que as tromboflebites possuem diagnóstico diferencial. Nem tudo é o que parece. Então, muitas vezes a gente tem que investigar um pouco mais para poder, de fato, diagnosticar aquele paciente com tromboflebite. Um dos diagnósticos diferenciais seria a linfangite, erisipela, TVP e eritema nodoso. Diagnosticar e tratar quanto antes, porque 4 a 44% dos pacientes vão evoluir para TVP, né, na maioria dos casos assintomáticos. Ok, eu sei que é um parâmetro muito grande, entre 4 e 44, mas isso só significa de que as chances são muitas. 7 a 33% dessas flebites, quando ocorrem na coxa, vão evoluir com TEP, na maioria assintomática também. E a recorrência de tromboflebite nos dá indício para investigar trombofilias. Por exemplo, vamos fazer a busca de proteínas C e S, antitrombina 3, resistência à proteína C ativada e etc. O tratamento da tromboflebite é clínico, certo? Ou seja, flebites na perna, né, do joelho para baixo. Medidas tópicas, anti-inflamatórias, pode-se utilizar heparina de baixo peso molecular, anticoagulantes. E se for acima, né, geralmente mais graves, no caso das flebites ascendentes, 1/3 proximal da coxa, ou em caso de trombo flutuante junto à veia femoral ou poplítea. E também naqueles pacientes que são contraindicados o uso de anticoagulantes. A gente vai então lançar a mão para o tratamento cirúrgico desses pacientes. As varicorragias decorrem da elevação da pressão venosa, mais a diminuição da espessura da parede venosa, certo? Elas vão cursar com alteração de pele e isso vai ser bem visível também no paciente. As úlceras já seria, digamos, o estágio mais extremo de evolução da insuficiência venosa, certo? Só que mostrando um pouco do diagrama de como é que vai evoluir a doença, a úlcera venosa no caso, né? A partir de uma lesão valvular, a gente vai ter esse refluxo venoso, que vai cursar com estase venosa, e isso vai aumentar a pressão do capilar venoso. Essa pressão aumentada vai cursar com a resistência no capilar arterial, obviamente vai aumentar a resistência do capilar arterial. Isso vai cursar com edema, hipóxia tecidual
Lembrando que hipóxia residual, menos oxigênio no sangue, isso vai cursar com eczema, dermatite, pode vir a favorecer a proliferação bacteriana e, por consequentemente, úlcera venosa. Só que, diferentemente das úlceras arteriais, a úlcera venosa tem algumas características bem típicas. Um deles é a apresentação frequente no maléolo medial. Isso porque é ali que vai passar a veia safena magna, certo? Lembrar também que as úlceras decorrentes de insuficiência venosa têm bordas mal delimitadas, a ferida da úlcera é rasa, entre aspas, né? Isso vai cursar com a necrose superficial, que é facilmente debridada, e geralmente elas são indolores ou cursam com poucas dores, certo? Aqui na imagem eu trago uma úlcera venosa cicatrizada, certo? E uma úlcera venosa ativa. Você pode ver que elas são de fato bem rasas, não tem muita profundidade nem avanço no tecido, tá? Bom, e para que eu fiz todo esse arrodeio e descrição sobre úlceras e etc? Isso porque, basicamente, gente, a partir da úlcera que a gente vai classificar a insuficiência venosa, certo? Existe a classificação CEAP, certo, galera? CEAP é um mnemônico de clínica, etiologia, anatomia e patologia, no caso fisiopatologia, né? Onde a gente vai pegar o estado do paciente, né, o quadro do paciente, e encaixá-lo de acordo com as classificações, essa classificação CEAP, tá? Vou mostrar agora à frente. Assim, parece ser bem difícil ter que decorar todas as grades de classificação, mas você só precisa basicamente decorar a classificação clínica, certo? Lembrar de que são 7 classificações indo de 0 a 6, certo? E é basicamente a clínica que você vai bater mais cabeça para poder aprender, mas é bem fácil. Vou mostrar logo aqui. A clínica em si, como eu falei, vai de 0 a 6. Estágio 0, sem sinais. Estágio 1, telangiectasia. Estágio 2, varizes. 3, edema. 4, alterações na pele. 5, úlcera cicatrizada. E 6, úlcera ativa. Novamente, não é difícil. É uma coisa bem intuitiva. Só você pensar que estágio 0, temos um paciente sem nenhum sinal de insuficiência venosa, como aqui mostramos na imagem. Estágio 1, já temos a presença de telangiectasia. Estágio 2, varizes, apenas varizes, certo? Estágio 3, a gente vai ter varizes mais edema. Estágio 4, varizes, edema e alterações de pele. Percebe que vai evoluindo? Vai só aumentando. Estágio 5, já temos essas alterações já evoluíram para uma úlcera que foram cicatrizadas. E estágio 6, a úlcera que foi evoluída e não foi cicatrizada. A classificação C de CEAP é basicamente isso. Então, é fácil. A classificação E da etiologia vai ser basicamente congênita, primária, adquirida ou secundária e sem causas definidas, certo? Então, você tem aqui a tabelinha mostrando como é que a gente identifica de acordo com, tipo, é C, é congênita, é P, primária, é S, certo? Classificação anatômica, dependendo da veia, se for superficial, se for profunda, se for perfurante, ou se a localização não for definida. E classificação fisiopatológica, se ocorre refluxo, se está ocorrendo obstrução, os dois, ou não identificada. E como eu disse, tudo bem intuitivo e fácil. Vamos para o diagnóstico. Diagnóstico de insuficiência venosa. Primeiro, antes de tudo, para todos os casos existentes no planeta, vamos ter que colher a história clínica, né? Uma boa anamnese para poder identificar a história pregressa daquele paciente, os hábitos e etc. Pesquisar possíveis causas secundárias, até as primárias também, né? Casos de questão genética e tudo mais. E vamos decorrer com o exame físico, com inspeção, palpação, ausculta, para a gente ver se não tem sopro naquelas veias, certo? Lembrar de fazer tudo isso em pé e deitado, e também as manobras específicas para exame do sistema venoso, certo? Lembrar que o diagnóstico da IVC é clínico, certo, gente? Não precisa de exame complementar. Você pode fazer, puramente clínico. Só vou falar aqui um pouco dos exames ortostáticos, né? Que servem para observar e palpar as varizes, se existentes, e também identificar a origem dos refluxos. A gente vai fazer algumas manobras, uma delas seria a manobra de tosse, e isso vai nos ajudar a identificar a origem do refluxo, se é acidente ou descendente, certo? E a localização também das perfurantes. Uma das manobras bastante utilizadas é a manobra de Trendelenburg, certo?
Ela vai servir para avaliar a veia safena magna e a presença de veias perfurantes, também o acometimento de veias perfurantes. E nada mais é do que você, ao ver o paciente com a veia safena engurgitada, dilatada, você vai promover o esvaziamento dessa veia, elevando o membro do paciente e logo após garroteando. Depois de garrotear com a veia esvaziada, o paciente vai ficar de pé e depois a gente vai tirar o garrote. Em caso de veias continentes, elas vão se encher de baixo para cima. E se for veias incontinentes, elas vão se encher de cima para baixo. Outra manobra é a manobra de Schwartz. Ela vai servir para avaliar a insuficiência valvular segmentar. E como é que a gente faz essa manobra? Vamos palpar as extremidades proximal e distal da veia, certo? No caso de pacientes com veias superficiais normais, vamos palpar as duas extremidades e, como que mostra na imagem à esquerda, eu vou percussionar a mão superior, né, na parte mais proximal da veia, e vou ver se eu consigo sentir a vibração na parte inferior, parte mais distal, certo? Normalmente a gente não deve sentir a vibração da percussão na superior inferior, certo? Se isso ocorrer, isso vai indicar que a onda está sendo transmitida e que aquela veia é uma veia incontinente. A manobra de Pertz é para avaliar a circulação profunda. A gente vai colocar o paciente com um garrote na raiz da coxa, em pé, e as veias superficiais subjacentes vão dilatar depois de colocar o garrote, certo? A outra estratégia dessa manobra é colocar o paciente para andar em marcha rápida. Caso o paciente tenha uma trombose daquelas veias profundas, ela vai se tornar rapidamente dolorosa, certo? Rapidamente o paciente vai sentir dor naquela região. E caso esse engurgitamento das veias na marcha rápida desapareça, no caso colapse, isso significa que tem uma drenagem permeável profunda naquela região. Dos exames complementares, lembrando novamente que o diagnóstico é clínico, mas, porventura, podemos fazer exame complementar. E o Doppler scan, o Doppler das veias, é o padrão ouro, isso é questão de prova, tá, galera? Lembra disso, Doppler scan, padrão ouro, tá? Esse exame vai servir para a localização de refluxos, dá para ver as safenas, as perfurantes, e é útil também para o planejamento cirúrgico do paciente, certo? Outro exame que a gente pode lançar a mão é a flebografia. Ela já é destinada para situações mais especiais, que pode ser feito via ascendente ou descendente das veias, certo? E geralmente é utilizada em diagnósticos de causas secundárias. Existem também outros exames complementares menos utilizados, no caso seria ATC, serve para avaliar síndromes compressivas abdominais, a pletismografia, que já está um pouco mais em desuso, serve para avaliação do volume do membro, para a entrada e saída de sangue, a pressão venosa ambulatorial, que é a monitorização hemodinâmica da superfície venosa. Por fim, vamos falar do tratamento, né? Lembrar que o tratamento da insuficiência venosa vai ser guiado pela etiologia, ou seja, a gente vai ter que identificar se aquela causa é primária ou secundária, sempre, certo? E o tratamento vai basicamente servir para aliviar os sintomas, prevenir as complicações e, muitas vezes, na maioria dos casos, satisfação estética do paciente. Bom, as medidas gerais de tratamento, isso vai servir para todos os pacientes, evitar o sedentarismo, obesidade, ortostatismo prolongado e é sempre recomendado o repouso em posição de Trendelenburg, certo? Aí, geralmente se recomenda colocar a cama do paciente em declive. Existem camas especiais que têm essa função de aumentar, de proporcionar um gradiente de declive, mas caso não tenha, na maioria dos casos não tem, indica lá, coloca um tijolo debaixo da cama e tudo mais para poder favorecer a gravidade atuar durante a noite de sono. Outra estratégia de tratamento seria a terapia compressiva. Ela vai ser graduada de acordo com o estágio de evolução da insuficiência do paciente, certo? E também o grau de compressão das meias, nem mencionei de que se trata a terapia compressiva, nada mais é do que colocar meias compressivas na perna do paciente. Então, o grau de compressão dessas meias vai variar muito de acordo com o fornecedor, com o produtor das meias. Então, vai ter identificação lá da pressão que essa meia exerce no produto. E as meias de compressão leve, entre 15 e 20 milímetros de mercúrio, vão ser indicadas para aqueles pacientes com varizes incipientes ou profilaxia, aqueles pacientes que vão ser submetidos a uma viagem prolongada e etc. Vão ficar muito tempo parados
aí pode-se recomendar a utilização dessas meias, certo? Pacientes com média compressão entre 20 e 30 milímetros de mercúrio já são para aquelas varizes mais moderadas e em casos de grávidas, né? E também aqueles pacientes classificados na classificação CEAP 2 e 3, certo? Já as meias de alta compressão, entre 30 e 40 milímetros de mercúrio, são para aquelas síndromes pós-flebíticas, certo? E edemas importantes, e também os pacientes classificados entre 3, 4 e 5. Lembrar que paciente em grau 6 não vai ser utilizado meia, porque a ferida está aberta. Ainda temos também tratamento farmacológico, né? No caso dos medicamentos venoativos ou flebotônicos, eles vão auxiliar no reforço do tônus da parede venosa, tem efeito anti-inflamatório, vão ajudar na drenagem linfática e também pode reduzir a permeabilidade capilar. É utilizado como uma terapia complementar às terapias de medidas gerais e compressivas, certo? Geralmente não é indicado, não é prescrito logo de cara esses flebotônicos. Podem ser os naturais, que estão na classe das benzopironas, perdão, onde está a diosmina e a hesperidina, e essinas, né? E também os sintéticos, que temos aí o dobesilato de cálcio e a aminaftona. Existe também a escleroterapia, que seria um tratamento mais estético, né, para varicorragias e telangiectasias. Vai ajudar na cicatrização de algumas úlceras venosas, certo? A escleroterapia pode ser química ou física, certo? Na química a gente pode usar glicose 75%, etamolin ou polidocanol, né? Esses componentes vão causar uma irritação endotelial e vai produzir a oclusão dessas veias por fibrose. E também tem a opção física por laser transdérmico. Os métodos cirúrgicos serão basicamente a ligatura das veias perfurantes ou tributárias, a safenectomia pode ser tanto magna ou parva, radiofrequência e laser. Aqui na imagem de baixo eu mostro uma flebectomia, que é literalmente retirar toda a veia por um flebo extrator, certo? Sendo essa uma cirurgia mais drástica, digamos assim. Na safenectomia temos os métodos físicos, como eu havia mencionado, a radiofrequência pode ser utilizada como estratégia terapêutica, e a termoablação endovenosa a laser, certo? Também é utilizada na safenectomia. Também existem os métodos químicos, que seria a injeção de espuma ecoguiada, certo? A gente vai ocluir a veia daquele paciente com uma espuma própria para esse fim. E ainda também temos a excisão das veias tributárias ou varicosas que estejam, porventura, ali fáceis de retirar e manusear. E como toda cirurgia, existem as contraindicações. Uma delas é não fazer essa cirurgia em paciente com úlcera infectada, paciente com isquemia do membro afetado por varizes, certo? A gente deve avaliar o pulso sempre, lembrar que se não tiver chegando oxigênio ali naquela região, aquela ferida cirúrgica vai necrosar, vai infeccionar, certo? Sistema venoso profundo ocluído ou ausente. Nesse caso a gente vai ter que ver a história do paciente, fazer exames complementares como o Doppler, a flebografia e etc. Casos de gravidez, não devemos operar essas pacientes. Pacientes com dicrasia sanguínea e linfedemas. E também, como toda cirurgia, deve-se fazer a avaliação pré-operatória. Ver se o paciente tem doença associada, se tem risco cirúrgico, pedir exames laboratoriais de rotina, como hemograma, glicemia, coagulograma, ureia, creatinina, sumário de urina. Ver os diagnósticos diferenciais daquele paciente, se certificar de que aquilo realmente é uma insuficiência venosa ou se lá uma erisipela, por exemplo. Temos que tratar a causa, né? E no caso também temos que ver as drogas em uso do paciente, se está usando anticoagulantes, se está usando hormônios e etc. E por fim, os riscos que toda cirurgia tem, no caso, hemorragias, linforragias, linfocele, tromboflebites, TVP, edema pulmonar, infecções, linfedema, lesões iatrogênicas que não queremos que isso aconteça nunca, mas sabemos das causas e possibilidades de acontecer, né? E sempre avisar o paciente que a varize pode voltar, sim. E finalizando, só para resumir, a fisiopatologia da insuficiência venosa, causas primárias e secundárias. Devemos classificar essa insuficiência na classificação CEAP, certo? Clínica, etiologia, anatomia e fisiopatologia. Diagnóstico clínico, sempre lembrar disso.
Não precisa fazer Doppler, por mais ouro que seja, certo? O melhor exame, no caso, seria o Doppler venoso, mas diagnóstico clínico, lembra disso. Complicações, flebite, varicorragia e úlceras. Tratamento, telangiectasia ou microvarizes. Vamos fazer escleroterapia. Varizes primárias ou insuficiência venosa crônica. Tratamento clínico, paliativo, controle dos sintomas, ou tratamento cirúrgico, de acordo com a região que está acometida, certo? E varizes secundárias, temos que tratar a causa, ou então, para casos mais extremos, vamos submeter o paciente à cirurgia também. Tá bom, galera? Essas foram as minhas referências. Espero que eu tenha ajudado e valeu!